Só para a gente retomar a nossa ideia, nós estávamos falando da autoridade policial, tá? Lembrando que o professor Guilherme de Souza Nucci, ele fala que nós só temos duas autoridades dentro da seara da persecução criminal, tá? A primeira autoridade é a autoridade judiciária, leia-se o juiz de direito, e a segunda autoridade é a autoridade policial, leia-se o delegado de polícia, tá? Então a gente já tem essa ideia, essa distinção de quem são as autoridades, e a autoridade é quem decide dentro do mundo da persecução criminal. A persecução criminal ela se divide em duas fases muito distintas e bem delineadas. Uma parte da doutrina fala que nós temos uma terceira fase da persecução criminal, que seria a execução da pena. Fato é que a maioria da doutrina entende que nós temos duas fases dentro da persecução criminal. Uma fase investigativa, ou investigatória, e a fase judicial, que é o processo que você conhece. Tudo bem? Então, olha, lembrando da autoridade policial, já falamos de todos esses conceitos, e nós vamos continuar aquele conceito ou aquela conceituação do que seria o inquérito policial. O inquérito policial, então, ele é um procedimento administrativo presidido ou conduzido pela autoridade policial com a finalidade de apurar indícios de autoria, materialidade e as circunstâncias do fato dito ou aparentemente criminoso. Coloca uma vírgula aí para mim. Preservando-se direitos e garantias fundamentais. Outra vírgula. Evitando-se ações penais aventureiras ou temerárias. O que eu quero dizer com isso é que o inquérito policial ele vai dar um mínimo, ele vai dar um embasamento, ele vai dar uma mínima justa causa para aquela futura ação penal que vai ser desenvolvida aí pelo dono da ação penal. Lembrando que não só o Ministério Público ele é dono da ação penal, como nós temos aquelas possibilidades que você já sabe muito bem, da chamada ação penal de iniciativa privada, porque toda ação penal, obviamente, ela é pública. Tá? Agora vamos destrinchar um pouquinho desse conceito. É um procedimento administrativo onde não se tem a ampla defesa. Por quê? Porque eu não tenho a acusação. Mesmo assim, você já lembra que nós temos a autoridade policial que ela vai fazer o papel aí tanto de defesa quanto acusação, quanto o juízo de indiciamento ou não indiciamento, que nós já falamos. Tudo bem? Então você já sabe o que eu quero dizer quando eu falo que vou apurar indícios de autoria, materialidade e as circunstâncias do caso concretos. São aquelas diligências necessárias para que se possa elucidar, para que eu possa reaproximar do que aconteceu no caso concreto. Você vai ver lá no artigo 6º do Código de Processo Penal aquilo que nós chamamos de o roteiro do delegado de polícia. Por quê? Logo após a prática do crime, o delegado de polícia ele deve se apresentar ao local do crime, fazendo com que a cena do crime não se altere, tá? Isso assim, muito rapidamente, só para a gente ter uma ideia. Até a chegada dos peritos criminais. Os peritos criminais vão fazer aquilo que nós chamamos de visum et repertum, que nada mais é do que aquilo que ele está vendo, ele vai reproduzir, tá? Então o perito ele vai fazer uma reprodução daquilo que ele está vendo, fazendo com que o crime se mantenha juridicamente, para que se possa fazer aquilo que nós comentamos no início, que é a reconstrução jurídica do fato. Tudo bem? E aí eu tenho uma série de outras diligências, oitiva do indiciado, da vítima, do indiciado, do ofendido e etc. Várias diligências que são feitas, estão todas desmembradas lá no artigo 6º do nosso Código de Processo Penal, que você pode dar uma olhadinha para você entender melhor do que eu estou falando, tá? Preservando-se direitos e garantias individuais. O que eu quero dizer com isso? Que a investigação não é e não pode ser um vale-tudo, tá? Então toda a investigação ela está sob o manto constitucional, sobre toda a ordem de proteção constitucional que nós temos. Tanto que, se uma prova for obtida de maneira ilícita, você sabe que nós temos a teoria dos frutos da árvore envenenada, nós temos a teoria da invalidade das provas e etc. Tá? Lembrando que, então, toda investigação ela deve ter um respaldo constitucional, respaldo jurídico e um respaldo legal. Tudo bem? E aí vem a última vírgula que eu falei para você anotar aí, por quê? Evitando-se ação temerária ou ação aventureira. Lembrando que a autoridade policial, ela não é um apêndice do Ministério Público, tá? Então não é um órgão acessório ou auxiliar da acusação. Pelo contrário, a autoridade policial, a polícia judiciária, ela é o fiel da balança, porque ali ela vai apurar os fatos. A gente até brinca dentro da prática investigativa, dizendo o seguinte, que a polícia é, na verdade, uma espécie de lupa do Poder Judiciário, tá? É a forma que o Judiciário tem de enxergar melhor. Tanto que você vai dar uma lida lá nos primeiros artigos, artigo 14 e 15 do Código de Processo Penal, você vai entender mais do que a gente está falando.
beleza? Então, olha, e agora eu vou iniciar com vocês aquilo que eu falo que é uma espécie de palestrinha que eu faço para todos os meus estagiários, que é muito rápido e muito breve, só para eles se situarem, e assim você vai poder se situar também qual é o papel da autoridade policial, qual é o papel da polícia judiciária. Como que nós terminamos o inquérito? O inquérito se inicia com uma portaria ou através do auto de prisão em flagrante delito, que é chamada cognição coercitiva, tá? Quando você fala que o inquérito ele se inicia por requisição judicial, eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Primeiro, ele não vai se iniciar pela requisição judicial ou ministerial. Ele vai se iniciar por uma portaria, tá? É a portaria que nós chamamos de portaria inaugural. Então, você já sabe como inicia o inquérito policial. E eu tenho ainda, mas eu não vou nem começar essa discussão no tocante ao sistema acusatório puro, quando o juiz determina a instauração do inquérito policial. Para mim, fere frontalmente o sistema acusatório puro, mas vou nem entrar nessa seara. Vamos falar então do final do inquérito. O inquérito ele é concluído através de um relatório da autoridade policial. Esse relatório da autoridade policial ele tem destinatários. Quem são os destinatários? O destinatário imediato é o excelentíssimo juiz de direito, tanto que quando ele recebe o auto do inquérito policial, ele vai abrir vistas ao Ministério Público para que o Ministério Público faça aquilo que eu chamo de DNA. Por que DNA? Porque o Ministério Público, o senhor promotor, ele pode olhar e denunciar. Ele pode olhar e falar o seguinte: não, ainda não tenho a firmeza para formar a minha convicção, a minha opinião delicti, tá? Então o que o promotor faz? Ele requer, ele determina, ele sugere novas diligências. Ou então, o senhor promotor, ele olha e fala o seguinte: não, aqui é caso de arquivamento. Nós temos algumas espécies de arquivamento implícito, indireto, que eu também não vou entrar nessa seara, senão o vídeo vai ficar muito longo. Tudo bem? Mas você pode acompanhar lá e acompanhando comigo, o artigo 17 seguinte, vai estar falando todas essas espécies de arquivamento. Falar só brevemente do arquivamento, que o arquivamento nós tivemos uma transformação com um pacote anticrime, tá? O arquivamento ele se dava da seguinte maneira: o senhor promotor, ele representado pelo arquivamento, e aí o juiz decidia pelo arquivamento. Se o juiz fosse contrário à opinião do promotor, aí aplicava-se a regra do artigo 28. Agora, o órgão de revisão das hipóteses ou dos ponderamentos de arquivamento está dentro da própria estrutura ministerial. É óbvio que nós tivemos uma série de ações duvidando aí ou questionando a constitucionalidade dos dispositivos, mas aí quem vai explicar para você é o seu professor de Direito Constitucional, falando da ADI, da ADC, antiga ADCOM. Correto? E o último tópico que eu quero falar para vocês, muito brevemente, é essa ideia de justiça consensual ou uma justiça consensualizada que nós estamos tendo através do acordo de não persecução criminal, que está lá na sequência do artigo 28, logo na sequência, você vai ver que eu tenho alguns requisitos para que se possa fazer uma espécie de consenso entre acusação, leia-se Ministério Público, e acusado, autor do fato. Tá? É o que nós chamamos de acordo de não persecução criminal. Lógico que eu tenho alguns requisitos, e o requisito que eu vou chamar a atenção é o requisito para a pena mínima de 4 anos. O legislador brasileiro ele tem um fetiche muito grande por essa pena de 4 anos, porque a pena de 4 anos é que vai determinar se pode ou não prisão preventiva, vai determinar se pode ou não arbitramento da fiança na seara policial. Então fique muito atento, muita atenção para essa pena aí de 4 anos. E agora eu vou fazer o meu último comentário, um breve comentário, porque hoje nós tivemos um julgamento do STF, a ADI 6138, que fala da possibilidade da autoridade policial, o delegado de polícia ou os policiais adotarem ou aplicarem ou concederem medidas cautelares alternativas dentro do âmbito da violência doméstica e familiar. Artigo 12 da Lei Maria da Penha. Você vai dar uma olhadinha e vai ver comigo que hoje foi declarada, foi julgada, foi considerado constitucional, foi validado o teor desse dispositivo do artigo 12. E para mim é muito caro, porque é exatamente o tema da minha dissertação de mestrado, e que nós tivemos a possibilidade de transformar em livro tudo isso que nós discutimos lá no mestrado. Então não vou dar spoiler, tá? Mas tudo que foi decidido lá é exatamente o que nós embasamos aqui no nosso livro. Então fica aí a recomendação, fica aí o convite para você conhecer a nossa obra. Se você dá uma olhadinha aqui na nossa editora, você pode dar um Google aí, você vai achar facilmente o nosso livro na editora Instituto Memória, tá bom? Galera, forte abraço, é isso. Fiquem com Deus. Se tiver alguma dúvida, me procurem, terei o maior prazer em responder, tá bom?